Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque. Nesta quarta-feira, dia especial, 14 de abril de 2021, aniversário do Santos, de 109 anos de fundação do Clube de Vila Belmiro, de Santos para o mundo, tá certo? Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, dos importantes jornais da região da Baixada Santista, pelo YouTube, também pelo Facebook, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Vamos juntos até 11h30, até meio-dia e meia, 12h30, tá certo? Para comentar o resultado de ontem, né, Santos e São Lourenço, aquele empate sofrido no final, que se não fosse o João Paulo, sabe Deus o que poderia ter acontecido. O Santos tinha uma enorme vantagem, mas por incrível que pareça correu risco, né, em dado momento da partida. Mas hoje também falando muito sobre o sentimento do torcedor nesta data em que o clube completa mais um ano, 109 anos de fundação do Santos Futebol Clube. E quem vai me ajudar a fazer o programa desta quarta-feira, este programa todo especial, são dois grandes santistas. Um deles daqui a pouco estará conosco, que é o Ted Sartori. Aliás, estou terminando de ler o livro do Ted Sartori, recebi ontem mais uma caixa da Santos Box, né? Veio com o livro de 1912, vou ler também. Aliás, veio com café também, né? Um pó de café especial que logo irei degustar. E está aqui comigo o nosso amigo Vanderlei Correia, o homem que faz aquelas chamadas Vanderlives, né? Aquelas lives que bombam, né? E o Vanderlei sempre aqui colaborando com a gente, e num dia especial como este 14 de abril não poderia deixar de contar com a participação dele no Esporte em Destaque. Vanderlei, obrigado pela presença, bom dia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo, né? Sobre o Campeonato Paulista também, porque o Santos joga na sexta-feira contra a Ponte e no domingo contra a Inter de Limeira. Mas eu vou começar o programa de hoje perguntando, e vou falar também sobre esse tema em instantes, mas perguntando para você, o que é o Santos para você, Vanderlei? Qual é o seu sentimento? Como você se transformou num santista, um comunicador alvinegro agora? Mas conte um pouquinho da sua história como torcedor do Santos, Vanderlei. Bom dia. Bom dia, Alex Frutuoso. Bom dia a todos aí do Esporte em Destaque. Prazer mais uma vez estar participando com vocês aqui. Cara, falar de Santos na minha vida, Santos e futebol para mim são a mesma coisa, né? Então acho que desde que eu me entendo por gente, que eu corria atrás de bola e brincava, meu pai já falava Santos já foi me influenciando. Então o Santos é uma coisa assim que está presente na minha vida desde sempre, né? Na infância, na adolescência, quando cresci, fiquei jovem e agora já estou mais tiozinho, né? Aí o Santos mais presente ainda, por incrível que pareça. Engraçado, as pessoas às vezes elas vão ficando mais velhas, né? Mais experientes, vão se desapegando de algumas coisas. No meu caso foi o contrário, eu estou me apegando mais ainda ao Santos Futebol Clube, sofrendo, me pego às vezes sofrendo, igual eu sofria quando eu era adolescente com o Santos, cara. Aquela época dos meninos da fila que o Santos não ganhava nada. Santos para mim em termos esportivos, é tudo, cara. Não tem como falar de futebol sem falar de Santos, sem lembrar de Santos Futebol Clube. Basicamente é isso aí. Muito bem, é o sentimento que nos move. Aliás, está ali já devidamente no nosso crossover, né? A gente faz uns crossover de vez em quando. BocNews com Rádio Ômega, o cenário do 3 em Pauta. O dia de festa, o Ted deu até um tapa na juba ali já. Claro que não precisa de muita coisa, né, Ted, para dar o tapa na juba, mas enfim, está alinhado o Ted Sartori para falar no Esporte em Destaque de hoje sobre o Santos, sobre o aniversário do clube. O Ted, que já escreveu livro sobre o centenário da Vila Belmiro. Aliás, ele logo vai ter que fazer uma segunda edição, né? A versão atualizada da Vila Belmiro, quem sabe com a nova vila chegando, né? E eu estou lendo lá o livro que chegou da Santos Box, disse agora há pouco, 2002, né? Do título, e como eu disse outro dia, tem coisas que eu não lembro, né? E é legal quando você pega no livro, rever algumas histórias, lembra de algumas histórias, e é por isso que o livro ainda é insuperável, mais um grande trabalho do Ted Sartori. E eu vou fazer para o Ted a mesma pergunta que eu fiz para o Vanderlei, porque eu acho que eu nunca perguntei isso para o Ted, na verdade, né? E eu depois vou dar o meu depoimento também. O que o Santos ajudou você, o Ted, em termos de vida, de profissão?
Qual é o teu sentimento? Eu sei que você é um jornalista que prima pela imparcialidade, mas hoje é um programa totalmente parcial aqui. O que o Santos representa para você, Ted? Bom dia. Bom dia a você, Alex, ao Vanderlei, a todos que nos acompanham e mais um Esporte em Destaque. Deixa eu ajeitar a câmera direitinho aqui. Estou bem pertinho aqui, agora que eu percebi. Opa, agora vai. Caramba. Aí, Ted, agora... aí tá bom. Aí foi. Aí, tá agora foi, agora com foi. Com microfone e tudo. Aí sim, hein? Deixa eu até tirar o microfone aqui. Então, Alex, antes de responder a tua pergunta, obrigado pela citação à Rádio Ômega, o 3 em Ponto. A gente terminou o programa agora. O Anderson Firmino está aqui no estúdio, ele está aqui, não sei se dá para ele aparecer aqui. O Anderson, não sei se dá para, antes de eu responder. O Anderson está aí. Anderson Firmino, mascarado no bom sentido. Grande abraço a você, como eu falei, Alex, ao Vanderlei, a todos que nos acompanham no Esporte em Destaque. Então, Alex, o Santos, acompanhar o Santos em termos profissionais, né? Primeiro falando em termos profissionais, em termos sentimentais, claro, né? É uma coisa de família, isso vem da minha parte da minha mãe, né? Principalmente da minha bisavó. Foi com ela, por exemplo, que eu tive o primeiro contato com a história do Santos. Quando eu tive o primeiro contato, porque ela tinha aquele álbum de ouro, sabe? Aquele álbum de ouro que todo mundo que eu digo, muita gente tem, muito famoso, contava a história do Santos, teve 2 volumes, eu tenho um por causa dela. Por ali muita coisa se conheceu, né? Eu comecei a conhecer muita coisa ligada ao Santos, fotos, jogadores, títulos, enfim, aquele álbum de ouro ia até 1964. E dali se começou, e tem aquela coisa, é o clube da cidade que a gente vive, é um sentimento ainda diferente, né? Ainda tão diferente. O Vanderlei, ele não está aqui em Santos, também acho que para quem é de fora, esse sentimento às vezes é até maior, porque a distância às vezes torna esse sentimento maior, mas não, lógico, quem está aqui também tem um sentimento muito grande. Em termos profissionais, Alex, não tenha dúvida que o Santos me fez conhecer locais que talvez eu não conhecesse de maneira normal, a passeio. Por exemplo, para ficar num exemplo bem simples, eu fui ao Japão, o Anderson que está aqui do meu lado foi junto, o Rogério Soares foi também o fotógrafo para cobrirmos o Mundial de Clubes lá, o Santos decidiu contra o Barcelona. Imagine ir ao Japão a passeio, financeiramente um valor muito alto. A gente não teria em condições normais, não daria para ir ao Japão a passeio, mas em condições profissionais fomos. Como eu fui em países mais próximos, fui para o México, fui para a Colômbia, fui para o Uruguai. Diga lá, Anderson. Imagina passar férias em Manizales. Pois é quase que eu fico mais tempo lá, né? Porque o avião não demorou a vir, quase que eu demoro mais a vir. Mas, enfim, são locais que eu não conheceria se não fosse o Santos, a possibilidade de acompanhar o Santos e conhecer esses locais ainda que minimamente, né? Até porque o trabalho toma muito tempo da gente ali, o pessoal até brinca, não, curta a viagem, então, a gente curte, na medida do possível, mas o Santos tem esse lado, viu, Alex? Tem esse lado de você, também você ser de Santos. Claro, nem todo mundo que nasceu em Santos torce para o Santos, mas eu nasci em Santos, torço para o Santos também. Eu acho que isso é uma ligação que é impossível de não ser feita. E tem esse contato, você torcer para o Santos é você conhecer a história, você querer saber da história, você querer saber, você lembrar sempre como é que um time se tornou grande pelos seus jogadores, pela sua história, fora de uma capital. Isso é um orgulho que nem todos podem ter, como diz o Vitor, né? É verdade. E sei que o Vanderlei acompanhou a fala do Ted. Aliás, um abraço para o Anderson Firmino, que está ali no apoio, né? Ali ao Ted Sartori. E eu acho que todos nós que hoje falamos mais abertamente, porque, por exemplo, tem gente que tem medo de dizer qual é o time que torce. Eu até entendo os colegas que fazem isso, porque, infelizmente, há uma parcela das torcidas em geral que são muito intolerantes, né? O cara coloca até a vida dele em risco, muitas vezes, se revelar o time pelo qual torce, mas eu acho que isso nos dá, por exemplo, uma responsabilidade ainda maior, porque quando você é jornalista e você lida com a revelação do seu time, você é muito mais instigado a ser um profissional que analisa as coisas com isenção. Não dá para você, por exemplo, brigar
com a imagem, não dá para você brigar com os fatos, não dá para você achar que todo jogo que o Santos perde foi porque o juiz roubou, porque houve uma teoria da coisa. Não, teve jogo que o Santos perdeu porque jogou mal, né? E você tem que ter essa credibilidade para poder falar num ambiente, digamos assim, profissional, mesmo com as pessoas sabendo que você torce para o Santos, que você está seguindo aquilo que é o correto. Então a gente muitas vezes é cobrado por isso, né? Por ter o clube revelado, e você diz, você torce para o Santos, você puxa para o lado do Santos. De vez em quando eu escuto essas coisas. De vez em quando eu escuto essas coisas aqui em Santos, Vanderlei. E, por que vocês não falam do Corinthians? Por que vocês não falam do Palmeiras? Bom, eu não falo porque primeiro eu não vivo a realidade desses clubes. Eu estou aqui, eles estão lá. Mas tem internet hoje em dia, eu sei, mas é diferente, né? Que a gente tem acesso a outras informações, aos bastidores, que eu não vou me arvorar a falar de algo que eu não domino. E outra coisa, a imprensa de Santos ela sempre fez um papel muito forte de dar ao torcedor aquilo que o presidente do Santos, inclusive, cobrou em uma entrevista ao Sport TV, que a mídia em geral dê mais espaço ao Santos, dê mais visibilidade ao Santos, porque o Santos merece ter mais espaço, ter mais visibilidade. Se não fôssemos nós aqui, e hoje também com esse boom de conteúdo que é oferecido pela internet, o torcedor, e o Vanderlei vai lembrar, no nosso tempo a gente caçava um programa de rádio aqui, outro ali, lia o jornal A Tribuna, né, para você ter alguma coisa a respeito do Santos. Né? Televisão, mesa redonda, falando do Santos, não tinha, né? E aqui a gente acabou tendo essa possibilidade de desenvolver um trabalho, e hoje o torcedor tem muita sorte, né, de ter tanto conteúdo à disposição. E só para dizer a respeito do que profissionalmente o Santos impactou na minha vida, eu digo para todo mundo, eu sou jornalista por causa do Santos, né? E eu já falei isso para o Serginho Chulapa, inclusive. Se não fosse aquele time de 83, 84, eu certamente não teria me transformado num torcedor que um pouquinho depois, muito pouco depois, né, eu quando estava na 6ª série já que sabia que ia ser jornalista. Né? E foi por causa do Santos, foi por causa do futebol, foi por causa do Santos. Eu já falei isso para o Serginho, eu falei, olha, se hoje ganho a vida falando no rádio, trabalhando na televisão, mas com pautas e editorias diferentes, e não exclusivamente sobre futebol, eu devo ao Santos Futebol Clube, aquela geração de 83, 84, que me fizeram torcer pelo Santos, amar o futebol e querer trabalhar com comunicação, tá certo? Felipe Rei, vamos ao nosso intervalinho, o primeiro, né? Vamos ao nosso primeiro break, porque aí na sequência Vanderlei e Ted vão falar sobre o jogo de ontem, mais algumas coisas a respeito deste centenário mais 9 do Santos, né? 100 mais 9, 109, aliás, bela arte lá, camisa 10, camisa 9 que o Santos divulgou, e claro, tem a participação do pessoal aqui no nosso chat já bombando, tá certo? Intervalo, voltamos em 1 minuto e 40, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Então, hoje é aniversário do nosso querido Santos Futebol Clube.
quero parabenizar, agradecer pelo privilégio de ter vestido esse manto sagrado e feito muita história dentro do Santos Futebol Clube. É um orgulho que nem todos podem ter, mas eu tive esse privilégio e esse orgulho, além de torcer para o Santos Futebol Clube, representar o Santos no futebol brasileiro, representar o Santos pelo mundo, foi um orgulho e uma alegria muito grande saber da importância desse clube no cenário mundial. Então, quero aproveitar essa oportunidade, dizer quanto você, Santos, foi importante e é importante na minha vida, e agradeço de coração. E que essa data seja relembrada por toda a sua história e que você continue fazendo a história, engrandecendo o nosso futebol. Parabéns, Santos Futebol Clube. Te amo, Santos. Valeu, obrigado. E, portanto, a palavra do eterno campeão Clodoaldo Tavares Santana. Aliás, vou contar uma historinha rápida. Eu trabalhava na Rádio CBN, numa das várias encarnações da Rádio CBN aqui em Santos, porque ela teve 3 ou 4, né? Quando era do Grupo A Tribuna. E um belo dia eu estava lá no programa Girando o Esporte, às 8 da noite, na CBN A Tribuna, no 660 AM, né? E eu estava sozinho aquele dia no estúdio. Aconteceu qualquer coisa que ninguém podia participar, viu, Felipe Rey? E não era que nem hoje, que tem internet, que você dá um play aí, alguma coisa no YouTube, tem coletiva. O Vanderlei lembra desse tempo, né? Tempo do rádio a lenha. Era no gogó, e no máximo o telefone, né? Você botava o cara pelo telefone para quebrar o galho. Aí, faltando uns 10 minutos pro programa, eu soube que eu ia ficar sozinho. Eu, uma edição do jornal A Tribuna e mais ninguém. Aí eu liguei pro Clodoaldo e falei: Clodoaldo, você consegue entrar pelo telefone no programa, pelo menos no primeiro bloco aqui, depois eu vejo quem eu ligo, né, para fazer o segundo bloco. Ele falou: não vou entrar pelo telefone não, aguenta aí que eu tô indo para aí. Eu falei: não, peraí, Clodoaldo, onde você tá? Não, eu tô na ponta da praia, mas daqui a pouco eu tô aí. Rapaz, ele foi até o Jornal A Tribuna, na João Pessoa, foi lá pro andar da rádio e fez o programa inteiro comigo. E eu mostrou um pouco do caráter do Clodoaldo, que a gente já conhecia, mas tenho essa história com ele, ter me ajudado naquele dia, porque senão eu ia ter que ficar enrolando 1 hora lá falando sozinho, e o Clodoaldo foi espetacular aquele dia. Mais uma dessas historinhas que a gente guarda. Alex. Fala, Ted. Alex, a propósito disso, né, recentemente eu falei com o Clodoaldo, até para o livro, tem um outro livro que eu escrevi já, na verdade, está sendo produzido, que é sobre o Paulistão de 78, né, que o Clodoaldo é entrevistado. E ele sempre me tratou, na verdade, como trata a todos, né, não é privilégio meu. E a gente falando de um outro jogador que estava com um pouco de dificuldade para dar entrevistas, e ele conversou com esse jogador, esse jogador acabou não dando entrevista, mas ele falou assim: não, pô, fala com o Ted, o Ted é meu brother. Eu falei: pô, imagina, cara, eu sou brother do Clodoaldo, imagina, cara, o cara me chamar assim, eu fiquei abismado. Cara, a gente tem uma boa relação, como eu repito, como o Clodoaldo tem boa parte por essa simpatia, por essa amabilidade que ele tem, mas é uma coisa que impressiona. E outra, né, Alex, uma coisa que Santos, que poucas cidades no Brasil têm, talvez Santos seja a única, de que você tem esse privilégio dos jogadores que atuam aqui, que às vezes não nasceram aqui, mas que vêm para cá. O caso do Clodoaldo, por exemplo, jogam aqui no Santos e muitos ficam aqui. Você tem uma facilidade de encontrar com esses jogadores casualmente em qualquer espaço da cidade, que é uma coisa diferente de São Paulo. E aí São Paulo, obviamente, é muito maior que Santos. Para você encontrar um ex-jogador casualmente na capital, né, em São Paulo, é muito mais difícil do que você encontrar um ex-jogador aqui em Santos, né? Quer dizer, é uma característica também de Santos. Você encontrar um ex-jogador, ou um jogador até, porque ele geralmente joga aqui e acaba ficando aqui porque ele se apaixona pela cidade. Pois é, você sabe, ô Vanderlei, que é legal isso que o Ted falou, eu estava justamente pensando nisso. Você sabe que um dia eu encontrei o Mengalvio
no caixa eletrônico do Carrefour de São Vicente. O Giovanni está toda hora no café lá no Parque Balneário, né, que agora os shoppings estão fechados. Né? O Lima, vira e mexe, você está andando na praia, com o pé na beira d'água assim, está lá o Lima passando com a esposa dele. Você está no shopping, você está pela cidade, você está em um restaurante, você cruza com os caras, é impressionante. O Léo eu encontro no Canal 2, passeando com a cachorrinha dele. Eu estou lá com o Pirata, ele está lá com acho que é Yorkshire, a cachorrinha do Léo. É isso que o Ted falou, cara. E é por isso que eu tenho saudade, ô Vanderlei, e falei no vídeo que eu gravei sobre o aniversário do clube, que a cidade, independentemente de prefeito, vereador, autoridade, ser santista ou não, que a gente pudesse todo ano no aniversário do clube fazer uma festa como foi aquela do centenário, que fizeram aquele símbolo gigantesco do Santos na areia da praia, e que tinha bandeira espalhada pela cidade o dia inteiro, que teve evento. Imagina quando essa arena estiver pronta, você pode ter uma programação o dia inteiro com show, né? E a cidade, Praça da Independência, a praia vivendo aquilo. É que hoje a gente não pode fazer isso porque a gente está no meio de uma pandemia e uma gestão que não tem como organizar algo do tipo porque o clube está numa situação financeiramente de recuperação. Mas eu acho que para o futuro a gente pode pensar em algo assim, até pegando esse gancho que o Ted falou, né? A cidade que tem tanta história para contar relacionada ao Santos e com tantos jogadores, né, Vanderlei? Cara, vocês são privilegiados, viu? Vocês são privilegiados porque é o que a gente sempre fala aqui, e acho que o Santos tem que aproveitar disso aí no sentido de você tem história viva do Santos circulando aí nas ruas, vocês cruzam aí com gente que fez a história do Santos, o Pelé é mais difícil um pouco, mas enfim, Mengalvio, o Lima, o seu Pepe, também que agora está mais recluso, também por conta desse momento que a gente está vivendo, mas Giovanni, vira e mexe, está correndo aí, está postando no Instagram que está correndo nas ruas de Santos aí, o Léo, tantos outros jogadores que estão por aí ainda, né? E que fizeram parte, que fazem parte da história do Santos, e história viva, cara. Então, assim, e são jogadores acessíveis, né? São jogadores, assim, por Santos ser uma cidade mais acolhedora e tal, é o que o Ted falou, em São Paulo é complicado você achar um ex-jogador aqui. Você até acha, encontra em algum lugar assim e tal, mas o cara, você chega para conversar, o cara já fica meio assim e tal, né? Então o Santos tem essa vantagem, e eu acho que a torcida e o Santos tem que valorizar muito isso aí, tentar aí na medida do possível com ações de marketing, valorizar e trazer esses caras para mais próximo, né? Não é dar emprego pro cara, mas fazer ações com o cara, a gente só falava em algumas ações que poderiam ser feitas pelo marketing do Santos. Imagina você daqui uns dias, quando voltar tudo ao normal, que espero que seja num futuro próximo, o Santos com uma nova arena, o cara assistiu o jogo num camarote junto com o Pepe, um sócio torcedor, olha que experiência, cara. Você assistiu um jogo do lado do Léo, do Robert, que foram campeões brasileiros de 2002, né? O de 78 com o Juari. Cara, isso é um negócio assim que nenhum clube outro tem. Um clube tem muitos, mas ninguém faz isso aí. Então o Santos tem a oportunidade e como está acho que, praticamente recomeçando aí, refazendo muitas coisas, pensar nisso aí, valorizar essa história viva. Porque depois, homenagens, depois quando morre, são sempre bem-vindas e tal, mas acho que o bom é o cara, o ator disso tudo, né? Ele se sentir homenageado, se sentir privilegiado, se sentir que ele faz parte da história do clube. Muitos clubes, esses atores não fazem parte da história. Eles se sentem desprestigiados, né? Pode ter certeza que no Santos tem algum que está esquecido ainda, né? Que deve estar morando longe e tal, às vezes está meio esquecidão. Mas vamos torcer para que o Santos olhe com outros olhos para esse grande tesouro que ele tem aí nas mãos. Cara, você sabe que por exemplo, o Sérgio Guedes, que foi técnico da Portuguesa do Santista outro dia, que vira e mexe está aqui com a gente. Pô, quando eu falo pra ele assim, e o Sérgio fica com os olhos cheios d'água, cara, que eu falo assim pra ele, Sérgio, você era o ídolo da minha geração, o ídolo que não teve título, né? Ele, o Paulinho McLaren, os caras que jogaram muito, você pega esses vídeos aí da Sofis, dos anos 90, e Paulinho McLaren, Guga, Almir, o Almir joga... Os caras acham que o Bruno Henrique do Flamengo joga bola, vocês não viram o Almir jogando, se o Almir jogasse hoje... Ele ia estar milionário, ele está jogando em algum lugar aí da Europa, sabe? Eram os caras que jogavam muita bola e representavam. No Japão, né, Alex? Então, os caras que representavam, que jogavam demais, assim, sabe? A gente entrevistou o Helder semana passada, pô, o Helder é campeão pelo Santos. O Helder é campeão, ele está no Sub-17 e ele anda, pô, qualquer lugar do mundo, você pega clube, o fulano é campeão pelo clube.
Pô, o cara tem estátua, entendeu? Se você pegar o histórico de todos os caras que foram campeões pelo Santos, o Axel, que está na Portuguesa Santista, pô, um monte de cara que foi importante para o clube, né? E às vezes a gente não valoriza isso, né? E precisamos valorizar mais, sim, como disse o Vanderlei. Fala, Ted, que a gente tem que ver aqui daqui a pouco as imagens daqueles candidatos a ídolos do futuro. Tomara que algum deles chegue lá, né? Tomara. Não, é só um complemento a essa história dos ex-jogadores, Alex. Para esse livro de 78 eu conversei com o Vitor, né? Foi goleiro do Santos em 78, mas na fase final ele se machucou e quem foi o titular foi o Flávio, né, gaúcho. O Vitor é mineiro. Eu conversei com a esposa dele, até por curiosidade, não foi algo incluso no livro. E ele comentou que ele morava no Zé Menino, né, na rua Casper Libero, ali perto do Canal 1. E eu falando com a esposa dele, né, ela comentando que eles moraram aqui, o Vitor ficou aqui 1 ano e meio, por aí, e ela comentando quando ela veio tipo de Minas, né, ela nunca tinha sido lá, já eram casados, ela veio chorando, né, quando ela estava na altura de Cubatão, é que ela veio chorando, pô, mudou pra cá, mas quando ela teve que ir embora, ela também saiu chorando, porque o Vitor é um cara que ele mora numa cidade do interior de Minas, me foge o nome da cidade, mas é um cara que, nossa, eu falei assim, não, falar de Santos, nossa, ele fala quanto tempo for, e a esposa dele fala com muita saudade da convivência ali, das pessoas que moravam perto, da saudade da cidade de Santos, né? Ou seja, ela veio para cá chorando porque ela estava deixando Minas, e ela teve o mesmo sentimento quando teve que sair daqui, quando o Vitor deixou o Santos, é esse sentimento que fica. Muito bem, olha, hoje era um programa que se pudesse a gente ficava 2 horas aqui falando, mas não dá, né? Não vai dar, não infelizmente, até porque a gente tem cada um seus respectivos compromissos depois. Ô Felipe, vamos dar aquele pulo do gato lá, põe na tela aqui atrás os lances do Santos e São Lourenço, que a gente tem que fazer assim, né? Senão os caras parecem que nós somos criminosos, né? Bota a imagem. Ontem na live pré-jogo, né? No Twitter do Santos, estava mostrando os gols do jogo de ida, 3-1, né? E eu caí na bobeira eu tava com 600, quase 700 pessoas penduradas na live lá no YouTube e no Facebook, caí na bobeira de reproduzir o Twitter do Santos, esses gols aí. Mas foi na hora, derrubou na hora a minha live, cara. Caiu, ficou com 50 participantes, depois teve que retomar tudo de novo. Dá para você ver aí, pequenininho de fundo, só para ilustrar aqui o nosso comentário sobre o jogo, né? E eu fiquei impressionado, Vanderlei. Eu acho que o pessoal ficou meio assim que eu coloquei um pouco de pimenta no vídeo do pós-jogo, mas desculpa, eu entendo. Aliás, eu sou defensor da paciência, sou defensor do trabalho de médio e longo prazo, mas o Santos correu risco ontem, né? Fez esse gol aí com o Marcos Leonardo, depois faz um gol com o Pará. O cara lá do São Lourenço é expulso, e aí de repente o time dos caras começa a gostar do jogo. O João Paulo, primeiro um gol de bola aérea, né? Depois aquela bola, aquele chute picadinho, que a bola foi, o João Paulo tomou. Achei isso muito estranho ele tomar um gol daquele. Mas também é o seguinte, ele se recuperou com juros e correção, porque senão o João Paulo, o 4-2 classificaria o São Lourenço, né? Você imagina acontecer um negócio desse? Aí era para destruir, né? Aí é que as cornetas, os cavaleiros do Apocalipse iam surgir das catacumbas para falar um monte, né, do Holanda, do trabalho que está sendo desenvolvido. Ainda bem que não aconteceu o pior, mas eu até falei no vídeo, não tinha visto vídeo de nenhum companheiro, não vi coletiva, não vi nada. E hoje me parece que todo mundo tem a mesma percepção, Vanderlei, de que esse jogo tem que servir de lição para quando você está dominante na partida, resolver o jogo, né? Porque essa coisa da posse de bola, de você trabalhar de forma inteligente, eu concordo, mas o Santos tem que ser incisivo. Também faltou um pouquinho disso em outros jogos, né? Claro que passa pela reconstrução, pelo fato dos meninos e coisa e tal, né? Do meio de campo ter sido um arranjo, e as pessoas falaram assim, o Areolan inventou o Felipe Jonathan no meio de campo. Ele na coletiva disse que ele treinou o Felipe Jonathan no meio de campo em Atibaia, então não foi algo inventado. Mas, ao meu ver, é algo que não dá muito certo. Não dá muito certo o Felipe Jonathan por ali, não. Acho que o Santos precisa arrumar urgentemente um outro cara para aquela função. Não sei quem, ele tem o Ivonei, pode ter, sei lá, algum outro atleta por ali. Não, o Pirani é titular, mas estou dizendo um segundo cara ali para o meio de campo. Né? E aí a gente está vendo o lance lamentável do Marinho, que obviamente quando eu gravei o vídeo ontem ele falou, né?
pediu desculpa já, né, não sei o quê, mas não dá para o cara que é líder do time ter uma postura como essa. É inaceitável, né? Eu não vou dizer que é imperdoável, porque eu acho que a gente tem que perdoar realmente, mas não dá para se aceitar o cara que tem 30 anos de idade fazer um negócio desse com um técnico que todo mundo fala que é um cara bacana, respeitador, que criou um ambiente super positivo. Não tem o porquê o Marinho fazer isso. Aliás, diante deste fato, eu mudo a minha opinião em relação ao aproveitamento dele no time titular, né? Eu acho que os titulares precisam ser preservados na medida do possível para os jogos que importam, como terça-feira contra o Barcelona. Eu acho que a partir de agora, como o Marinho está muito abaixo, ele precisa jogar o máximo de vezes possível. Por mim, ele joga sexta, joga domingo e joga terça. Tem que botar ele para jogar o máximo possível para que ele entre em forma logo, ganhe ritmo de jogo. Mas enfim, se os senhores quiserem falar sobre esse tema também, fiquem à vontade. E este jogo de ontem, eu passei nervoso, Vanderlei, não adianta, eu não vou brigar com os fatos. Não, você tem que ficar tranquilo. Eu fico depois do jogo, né? Algumas horas depois, mas na hora eu não consigo ficar calmo vendo um negócio desse. É um sufoco danado que a gente tomou, Vanderlei. O Alex e Ted, acho que primeiro, os parabéns para o Santos pela classificação. O Santos, que ficou na recuperação, conseguiu garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Tivesse se empenhado um pouquinho mais ano passado, poderia ter entrado na fase de grupos. Mas acho que foi bom. Foi bom ele entrar nessa fase, nessa pré-Libertadores, porque tem muitas coisas para serem acertadas. O que me causou um pouco de estranheza, e acho que esse vai ser o ponto do Ariel Holan, a atitude do Marinho, pegando até do final do teu discurso aqui, a atitude do Marinho ontem foi uma coisa que eu não tinha visto ainda no Santos. Só que acontece, e acho que o Ariel Holan vai ter um trabalho muito ferrenho nisso aqui, que é conter um pouco essa molecada. Porque eles começaram a jogar bem, e jogaram muito bem. O Santos garantiu essa classificação porque jogou muito bem lá em Buenos Aires na semana passada. O Santos dominou o jogo aquele dia. Né? O time do Orco São Lourenço acordou, estava 2-0. Né? E no segundo tempo, beleza, apertaram um pouquinho lá, mas o Santos dominou. E ontem o que aconteceu? Um excesso de preciosismo. O Santos teve a oportunidade ontem de ganhar de uns 4 ou 5. Mas teve uns 3 ou 4 contra-ataques lá de 4 contra 2, 3 contra 1, não sei o que os caras simplesmente eram um querendo ser mais do que o outro. Ou seja, não pensaram no time, pensaram individualmente. Isso reflete o que fez o Marinho ao ser substituído. Tinha tomado cartão amarelo, estava cansado, ele participou do último contra-ataque, ele não conseguiu chegar junto com o rapaz para tocar, para receber a bola, e o técnico percebeu isso, sabendo, o Santos ganhando de 2-0, falou, vou tirar o Marinho. Ele tem um jogo terça-feira importante, vou tirar o cara tá precisando... Podia ser expulso, né? Sim, você tinha o Lucas Braga no banco, você tinha o Ângelo no banco, que todo mundo cobrou a presença do Ângelo naquele jogo de ontem, né? E não entrou, mas tudo bem. Mas assim, então eu acho que ele vai ter que segurar, sentar essa molecada hoje, e falar, vem cá, molecada, vocês não ganharam nada. E principalmente o Marinho, hein? O recado do Marinho. O Marinho, antes do Santos Futebol Clube, isso vale para todos os jogadores. O Marinho não está acima de ninguém, nem do Santos. O Marinho, antes do Santos Futebol Clube, o Marinho era o rei dos memes. Ele não era respeitado como futebolista. Ele era respeitado como piada no futebol. Agora, com todo o empenho dele, por méritos próprios e por estar no Santos, hoje ele é o rei da América. Ele é considerado o rei da América. Então, Marinho, menos um pouquinho. Tudo bem que ele pediu desculpas e tal, mas ele é um líder, é um dos caras mais experientes desse time. Ele não pode fazer isso. Que exemplo que ele passa pro Marcos Leonardo, pro Ângelo, quando ele faz um negócio desse aí? A hora que você substituiu o moleque, você vê o Marcos Leonardo que toda hora já querendo bater pênalti, não sei o que, tudo bem, é oportunismo, mas tem que respeitar uma hierarquia. O Marinho não tá mais num time que é gerido pelo Pérez, que ele dava entrevista no final do jogo e cobrava, falava pro presidente passar lá para resolver o que ele tinha prometido. Que ele chama o técnico de presidente. Você tem um presidente hoje com postura que tem hierarquia no clube. E o técnico, um cara, um gentleman, que trata todo mundo bem, não sei o quê, ele faz um negócio aí, um desrespeito tremendo. Mas tudo bem, se desculpou, acho que o cara tem que reconhecer, acho que ele entrou no vestiário, não sei se alguém foi lá e falou, ei, você tá fazendo besteira, né? E ele voltou pra lá, depois ficou dando uma aguinha pra todo mundo, e voltou um bom cachorrinho com o rabo entre as pernas, né? Mas enfim, eu acho que o Holan vai ter que chegar nessa molecada e falar, molecada, é o seguinte... A gente está jogando um futebol diferente, tudo, mas vocês não ganharam nada. Tem que ganhar. Então, assim, vamos baixar a bolinha. A Libertadores, você não pode relaxar em nenhum minuto, como em qualquer jogo. Vocês viram isso aí contra o Deportivo Lara.
O Santos fez 1-0 aquele dia e tomou um sufoco, quase que perde a classificação pro Deportivo Lara lá, rapaz. Por quê? Porque o excesso de preciosismo. Então tem que ser cirúrgico, tem que matar. Por que o Santos chegou na final da Libertadores? O Santos pegou ano passado a LDU, na primeira oportunidade o Soteldo gol. Eles empataram, o Santos foi lá e fez gol de novo. Jogou com seriedade. Então é isso. Às vezes o técnico tem que ser mais bravo, ser enérgico, um pouco. Parece que ele é e tudo, né? Mas às vezes parece que ele é muito bonzinho com o pessoal. E não adianta. Se for bonzinho com o jogador de futebol, ele sobe em cima. Né? Eu pensei nisso ontem, sabia? Assim, pô, é impressionante como a pessoa é educada, respeitadora, aí do outro lado vem alguém que acha que o cara é trouxa, que o cara é tonto, que ele vai se crescer pra cima. Por isso que tem gente que acha que para lidar com um grupo, seja ele de futebol, de trabalho, você precisa ter um carrasco, né, na gestão. Isso não se admite mais, você não precisa ter um carrasco na gestão, né? Como era o Filipão, o Leão em alguns momentos da carreira deles, né? Que era ignorante às vezes com os jogadores, como o Sampaoli era, né? Mas aí os caras respeitavam, quer dizer, eu não sei, cara, desculpa, eu já entendi que o Marinho se desculpou e tal, mas eu espero que ele dê resposta jogando na sexta-feira. E eu não tenho preocupação nenhuma de falar, porque eu já fiz vídeo, Ted, dizendo assim, o cara do Santos é o Marinho. Ele é o líder técnico do time. Ele é o cara que tem que carregar, conduzir o time. Mas ele precisa fazer por onde, né? Não adianta a gente colocar ele nessa condição, colocá-lo nesta condição e ele fazer o que fez ontem. Mas enfim, eu acho que eu também, por mim, essa história morre hoje, porque eu não persigo ninguém, eu não fico esticando muito a conversa, muito o assunto, porque o Santos tem que andar, né? E o que a gente menos precisa hoje no Santos é de polêmica desnecessária. Mas enfim, para a gente fechar, queria que você falasse alguma coisa a respeito desse fato, que eu espero que seja logo superado. Fale um pouquinho do jogo também, Ted, e aí depois a gente vai para mais um break aqui, mas fique à vontade, Ted. Sobre o Marinho, Alex, completando essa história, o Marinho, a reação do Marinho de ontem, eu acho que se deve muito àquela coisa dele se considerar, até pelo ano que viveu, pela temporada que viveu, um cara teoricamente insubstituível. Ele tem esse deshábito, digamos assim, de ser substituído. Aí tem esse tipo de reação, não estou justificando, mas é muito da vaidade também, mas dele, como um jogador mais experiente, um jogador mais velho, ele tem que justamente dar o exemplo contrário. E aí, como vocês falaram, realmente, depois ele voltou, ficou ali, com aquela cara meio de rabinho entre as pernas, também ficou ali no campo novamente, mas é muito disso, aquela coisa, eu sou o rei da América, mas eu fiquei 60 dias parado, entendeu? Então tem que jogar, tem que mostrar, tem que voltar. Só como você bem disse, Alex, só a sequência de jogos vai devolver ao Marinho essa condição, não digo de insubstituível, mas de jogador decisivo. Sobre o jogo, Alex, eu até na transmissão tem da Nova FM, eu comentava a respeito do João Paulo. Ainda no primeiro tempo, o Felipe Camargo, que comandou, né, tanto o intervalo quanto a pré-eleção, depois de prorrogação, ele me perguntava a respeito do jogo e perguntava o que o Santos poderia tirar de bom. Eu falei, olha, de bom é a atuação do João Paulo. Eu já destacava a atuação do João Paulo no primeiro tempo. Eu não imaginava, era impossível de se imaginar, claro, que o João Paulo é um grande goleiro, faz grandes defesas, mas o que ele fez ontem, tomou o segundo gol, é verdade, teve culpa na minha opinião. No primeiro gol também eu acho que ele teve um problema de saída ali, ficou no meio do caminho. E a zaga ali também foi um erro do setor defensivo, mas ele também no posicionamento não foi muito bem. Mas no segundo gol sim, tem mais culpa, mas o que ele fez depois e até antes, fez defesas, eu até comentei no Twitter que ele teve uma noite de Rodolfo Rodrigues, aí tirando esses momentos dos gols. E o Santos, né, Alex, teve várias oportunidades, mesmo ainda com 2-1, tomando aquele sufoco, e depois acho que com 2-2, teve chance de matar o jogo, porque o São Lourenço foi todo para frente e o Santos teve vários contra-ataques. O Soteldo mesmo matou um contra-ataque de maneira inexplicável. Ele sozinho com a bola, ele poderia, acho que até dado a finta para a esquerda ou tocado para alguém que vinha, não me lembro agora ao certo. Não, ele deu um toque completamente fora de propósito para ninguém e armou um novo contra-ataque do São Lourenço. Quer dizer, o Santos tomou um sufoco desnecessário, totalmente desnecessário, e jogando com um a mais, né? O que é pior, né? Quer dizer, o Santos, sorte do Santos, que fez um belo jogo, um belo primeiro jogo,
aliás, diga-se de passagem, um belo primeiro tempo do primeiro jogo, porque parte do segundo tempo do primeiro jogo, o Santos teve problemas também, naquele dia que o Olan até, na minha opinião, demorou até a fazer as alterações, fez boas alterações, mas poderia ter feito até antes para evitar aquele sufoco. Dessa vez ele fez até as alterações durante um período que se devia, mas o problema talvez foi a forma como se começou, né, o jogo, né, Alex? Por exemplo, o Felipe Jonathan, eu sempre, nas vezes que ele foi requerido como meia, embora o Ariel Roland tenha treinado, certamente ele treinou muito bem, só que o Felipe Jonathan, pelo visto, dá vazão àquela máxima de que treino é treino e jogo é jogo. Realmente o Felipe Jonathan novamente não foi bem como meio-campista, como um armador, como um criador de jogadas, embora ele tenha um bom passe, mas talvez seja a grande prova do jogo de ontem. Aliás, duas provas, que o Felipe Jonathan não pode jogar no meio, a dele é a lateral esquerda, não tem jeito mesmo, e que o João Paulo tem que continuar sendo titular do Santos, com todo respeito ao John, que é um grande goleiro, mas o João Paulo, no momento, não tem como sair da titularidade, a não ser que ocorra uma contusão, coisa do tipo. Muito bem, meus caros, 12:11, eu preciso ir para o intervalo, mas é o seguinte, o pessoal está perguntando aqui no chat sobre a nova camisa do Santos, as novas camisas do Santos, já tem vídeo no Twitter, né, na Santos TV, eu acho que não sei se tem também, você tem o vídeo aí também, Felipe? Vamos segurar para depois do intervalo, então? E eu com o Supla, né, fazendo a campanha aí do vídeo, tem 1 minutinho e pouco, já está no site também, a camisa do Santos é aquilo, é só não inventar. A camisa do Santos é simples e é bonita por isso, né? A listrada e a branca, né? Então tá, como sempre, linda, né? A nova camisa do Santos, parabéns a Umbro, né? E se der, a gente no próximo bloco coloca aí as imagens dessa peça publicitária do lançamento da nova camisa do Santos. E aí a gente vai prestigiar o pessoal que mandou mensagem aqui, e só para deixar um recado aqui, do mesmo jeito que eu acho que o Marinho precisa jogar para que ele ganhe ritmo, porque ele tem já o Ângelo pedindo passagem, então ele precisa jogar, porque daqui a pouco ele vai correr o risco de perder o lugar no time. O Marcos Leonardo ontem fez um baita jogo, e ele tem 17 anos. Ele, por exemplo, não precisa mais tirar a camisa para comemorar, né? O Santos tem um patrocinador master depois de tanto tempo, então avisar ele para não tirar a camisa, porque aparece na televisão o patrocinador do Santos, né? Que foi o jogo ontem no SBT. Tirando isso, ele fez pivô, ele brigou, ele arrancou, ele deu chute no gol, ele fez um golaço. E o Caio Jorge que abre o olho, né? Ele está aí renovando o contrato. Então o Santos nunca foi refém de jogador nenhum, né? Então o Caio Jorge, que eu acho que tem que começar como titular nesta sexta-feira, mas se acontecer dele não ficar, o Santos está absolutamente servido e muito bem servido com esse menino. O Bruno tem outra característica, é diferente, é para compor o grupo, mas tem alguém para colocar na posição, né? Se Osmar Santos ainda narrasse, certamente no jogo de ontem ele teria soltado um animal, porque o moleque é um tanque de guerra. O Marcos Leonardo, que para mim foi um dos destaques do Santos, um dos poucos destaques do Santos na partida. 12:13, intervalo, voltamos em menos de 2 minutos, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 109 anos
de história, 109 anos de Santos Futebol Clube. Um clube que faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Um clube que me criou para o mundo do futebol. E eu tenho a honra de fazer parte dessa história. Santos, desejo tudo de bom, que a gente possa continuar sendo o maior de todos. E tamo junto. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, Neymar, mandando mensagem para o Santos, 12h15, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Aliás, o Neymar que jogou ontem contra o Bayern de Munique, né, pelo Paris Saint-Germain, ele deu um azar danado, ele meteu umas 2 bolas na trave ali, 3, Felipe? 3. Então foi um momento que eu não consegui vislumbrar o jogo, porque jogo à tarde eu só vislumbro, eu não assisto, né? Fica ali num cantinho, dou uma olhada de vez em quando. Então aí, portanto, a mensagem do Neymar, que segundo o presidente Andrés Ueda, está num processo de reaproximação. Eu espero, sinceramente, quando o Neymar tiver uns 30 e poucos, não quase 40, pelo amor de Deus, né? Uns 30 e poucos, ele possa voltar aqui com o Santos para ser campeão novamente, tá certo? Tem aí o vídeo da Umbro, ô Felipe Rey? Já está no jeito? Então vamos ver aí o vídeo do lançamento da camisa do Santos. Coloca no ar aí, Felipe Rey, vamos lá. Uma massa de ar vem do sul e pode causar tempestade pelo litoral paulista. A previsão é de trovoada na Baixada Santista. Você aprendeu na escola. Um ditado popular é aquela verdade que de tão incontestável vira tradição, passada de pai para filho. Tipo o amor por aquele clube que nasceu do lado azul, sonhou com o dourado, que se vestiu de branco e se encontrou no preto. O time que fez de um campo de futebol um lugar de encanto. Seu manto virou palavra, a mais bela tradução do jeito de jogar bola de um país. Uma casa real, onde o maior impôs uma dinastia, de glórias e orgulhos, de moleques levados que desenham magia, enquanto refletem o sorriso de um povo. Te faz até perguntar, o que é que tem nessa água? E no fim, vejam só, desafiam até um ditado popular. Todo ano troveja na vila, e outro raio cai no mesmo lugar. Aí, portanto, os raios que caem, Vanderlei, tempestade na Vila Belmiro, graças a Deus, né? Olha... Que legal, né? Ainda bem. Que sorte que a gente tem, viu? Desses raios caírem aqui, hein? O meteorologista morre de fome, Ted Sartori, por aqui, né? Porque uns fazem previsão ruim, a nossa previsão é sempre boa, que o raio cai e sempre salva a pátria, né? Bacana aí. Aliás, eu gostei do momento que ele fala que passa de pai para filho. O filhinho do Ted é pequenininho ainda, mas certamente será catequizado, porque o meu foi bem feito, viu? Logo quando ele tinha uns 2 anos eu avisei, viu, Vanderlei? Se tu não torcer pro Santos, você tá deserdado. Você não vai herdar a minha fortuna de livros, revistas e discos, que é o que eu tenho para deixar para ele, fora o amor pelo Santos. Acertei, né, Vanderlei? Desse mal eu não padeço. Com certeza. Ô Alex, você sabe que eu faço um quadro agora no meu canal, que é o Memórias de um Santista, né? Então eu entrevisto torcedores, faz ali uma entrevistinha com o torcedor para contar alguma história que ele vivenciou com o Santos e tal e tal. Bom, cara, o que tem, mas é isso que a gente tá falando, vem de avô para pai para filho, são gerações assim que vão passando, né? Cara, é um negócio fantástico, cara, como é uma coisa assim que é simpática. Esses dias eu entrevistei um menino, que ele fez até uma arte, ele tocou o hino do Santos num violino, né? Ele fez ficou muito bonito o Wesley Leão do Mar, por sinal. Se você não quiser, eu te mando ele depois aí. E ele mora em Manchester, né? E ele era de uma família de palmeirenses, e o pai dele era santista. O pai dele ia assistir jogos no Pacaembu e tal. E aí diz que quando ele nasceu em 99, alguma coisa assim e tal, ele foi ver o primeiro título do Santos em 2006 e 2007, né? Que ele viu, que ele pôde entender. E ele falou, cara, era um negócio assim... Minha família toda vez vinha me trazer chinelo do Palmeiras, não sei o que do Palmeiras, não sei o que do Corinthians e tal. Esse que um dia ele jogando bola, ele falou, Vilano, vem calçar o teu chinelo aqui. Falou assim, não, esse chinelo é do Palmeiras, só vou calçar se for do Santos. Eu agora sou santista. E a partir dali ele passou a ser santista e largou mão. É um negócio assim que não tem como explicar, né, cara? Vai de pai para filho. Quando você vê algum jogo, você vê algum vídeo assim, é fácil de convencer o menino a torcer pro peixe. Muito bem, olha, tem muita mensagem, hoje até está difícil de eu conseguir ler tudo aqui, ó, mas no Facebook o Paulo Eugênio Nascimento, bom dia para vocês que estão falando do Santos, uma história que um tio meu me contou.
O juiz carioca que tinha sido halterofilista e depois comentarista de futebol, Mário Viana, está apitando um jogo na Vila Belmiro e quando o jogo acabou, o famoso Zé Macaco foi entrevistá-lo com uma lata de óleo pintada de preto e instalado uma antena no artefato. A torcida que via a cena e conhecia o Zé Macaco ria muito. E num determinado momento o Mário Viana desconfiou e acabou perguntando: isso fala? Falar não fala, mas luz acende. Mário Viana correu pelo campo para pegá-lo, mas felizmente não conseguiu. Um grande abraço. O Luiz Eduardo Cacheta: eu tenho orgulho e bato no peito sempre. Eu nasci santista, não virei um. Com as bênçãos de Vossa Majestade o Rei Pelé, numa família de corintianos. Deus me abençoe com essa graça. Ele tinha antes mandado uma outra mensagem dando bom dia a todos e disse assim: parabéns ao nosso Santos por mais um ano de vida e vivo apesar de tantas administrações nefastas. Habemos um 9, nível Batistuta, Marcos Leonardo, El Cabadio da Vila. Deus nos manda mais um raio e o Lúcifer nos brinda. Que isso? Não fala isso. O Yao Ming eterno. O Cacheta está sempre pegando no pé aqui do Jean Mota. Deixa eu prestigiar o pessoal também no chat. Alguns eu já peço desculpa que eu não vou conseguir ler tanta mensagem. Fala, Felipe. Tá rodando aí, né? Deixa aí o videozinho de fundo aí enquanto a gente vai falando. O Fábio Lima, bom dia, Alex, parabéns ao nosso grande Santos Futebol Clube. O Clodoaldo Alves, bom dia. A Carmen Ruiz, parabéns ao clube mais conhecido do mundo do futebol. O Joy SFC Buenos Aires, bom dia, Alex. Vanderlei, Ted, parabéns ao nosso Peixão. O Clodoaldo, viram a diferença quando se tem um goleiro que opera milagres? O Fábio Lima, atitude covarde do senhor Marinho, destratou uma pessoa cortês e educada como Olan, desmoralizando-o em rede nacional e depois vem com mensagenzinha se desculpando em rede social. Isso tem que acabar. O Davidson Garuti, bom dia, Alex. Está na hora de a torcida abraçar o clube, vire sócio. O José Antônio Arenas Ibarra, bom dia, Alex. No segundo gol, o João Paulo pula na esquerda errado. Era na frente, por isso chega sem força na bola. Mas o erro foi a perda do Mota. Kaique também deveria marcar com a esquerda, acontece a melhorar. Quem mais aqui? O Eite Mizobi mandou boa tarde pra gente. Feliz aniversário pro glorioso Alvinegro. O Edson Luiz, parabéns, Peixão. Sou menino da fila. Comecei a torcer para o Santos a partir de 87. Tive que aguentar muita zoação por causa disso, mas sempre acreditando que o clube voltaria a ser vencedor. Pior fui eu, Edson, que vi o Santos ser campeão em 84 e fiquei, passaram o melzinho na boca e a gente ficou aquele tempão todo esperando de novo para ver o Santos ser campeão, né? Não sei se foi pior para mim ou para você. O Fábio Freitas, bom dia, Alex, parabéns ao Santos pelo aniversário. Agora, com relação ao jogo, o time fez jogo difícil, fez um jogo fácil ficar difícil, mas valeu pela vaga. O José Aparecido de Freitas, Santos, parabéns, seu aniversário. Santos sempre Santos, um orgulho que nem todos podem ter. O Alexandre Félix, parabéns, Santos, meu amor. Parabéns, Alex, Vanderlei e Ted, pelos comentários e críticas construtivas sem politicagem. Parabéns, é um orgulho que nem todos podem ter. O Kevin Marques, bom dia a todos, parabéns ao Santos. Nascer e viver no Santos e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. José Silva, também bom dia para mim, para o Ted, para o Vanderlei, parabéns ao Santos, o maior clube do mundo. O DWP, Santos é um clube diferente, é mais que um clube. De outros países vem o Santos como gigante, o Santos é o maior do Brasil e a torcida tem que ter consciência da grandeza do clube. O Thiago Ventepani perguntava sobre os uniformes, a gente já está divulgando aqui, tá certo? O Efigênio Filho, bom dia, Lorde, 109 anos de Série A. Vitor, goleiro de 78, jogou contra o Sócrates, Palhinha, Enéas, Chulapa, Careca, etc. e nunca tomou mais do que 2 gols. Para mim é um dos melhores que vi. O Cosme Alexandre, eu acho que o Santos tem que... como é que é? Está no meio de campo e volta a bola para o goleiro, ao invés de atacar. Ô Cosme, isso é a característica do trabalho do Olan, né? De defender atacando, defender tendo a posse de bola. Eu acho que o Santos até recua menos a bola para o goleiro hoje do que recuava um tempo atrás. É que ontem faltou realmente algo mais do meio de campo para frente, né? Enfim. O Wagner Mendes, Alex, Ted, Vanderlei, esse aniversário do Santos com o Neymar, entre outros, dando depoimentos, deu uma passada de pano tamanha para esse papelão do Marinho.
O Sérgio Filho, o que faltou foi experiência. Time ganhando por 4 gols com um jogador a mais, ficaram soberbos, normal, mas tem que consertar. Deixa eu ver aqui quem eu não li ainda. O Reinaldo Vieira, o Marinho deu à mídia esportiva tradicional e parcial motivo para colocar o Santos na pauta. O Roger Sanassi, bom dia Alex e bancada, feliz aniversário para o Santos. O Júlio Paixão, Felipe Camargo, pai do gabinete do ódio. Não é não, o Júlio. Desculpa, isso? Não é. O Felipe, eu conheço o Felipe. Ele é um cara muito crítico, como eu sou também às vezes, como o Vanderlei como o Ted, mas não, o Felipe não integra o gabinete do ódio, não, fica tranquilo. O Jorge Santi, Alex, comenta aí o rapaz tirar a camisa após o gol. Indisciplina, deveria levar multa, afinal... desmerecer anunciantes do manto, eu falei já, né? Não tinha visto tua mensagem, mas falei. O Wagner Mendes, rei da América e protagonista como campeão de Libertadores com gol em final, foi o humilde jogador de Copa do Mundo, Carlos Sanches. Esse faz falta dentro e fora do campo. Enfim, tem aqui o Marcelo Henrique Massambani também mandando mensagem. Quem mais aqui? O Leandro Donizete Ferreira... Muita gente mandando mensagem, o Neto Malaquias. Eu, infelizmente, não vou conseguir ler mensagens de todos, né? O seu Cino Alves está com a gente aqui também. Enfim, muita gente mandando mensagem, já são 12h26, a gente tem que seguir aqui com o programa. E acho que o torcedor, Vanderlei e Ted, tiveram mais ou menos a mesma visão que a gente teve. O time tem trabalho, tem potencial, mas ontem deu uma bobeada grande que a gente espera que não aconteça terça-feira aqui contra o Barcelona. Para a gente encerrar um último tema, Vanderlei e Ted, o Santos ontem ficou sabendo que joga domingo contra a Inter de Limeira. Não time reserva, mas misto num dia, misto no outro, reserva num dia, titular no outro. Eu acho, vou até dar minha opinião aqui já, que é time reserva na sexta e o titular no domingo, porque é em casa, para você fazer um ensaio para o jogo de terça. Mas no meu reserva do domingo, de sexta, joga o Marinho também. Tem que jogar Marinho, Caio Jorge e Ângelo e mais Braga na sexta-feira. E aí joga Marinho, Marcos Leonardo, Soteldo no domingo. Mas enfim, falem aí o que vocês pensam a respeito disso. Primeiro você, Vanderlei. Será que o Vinícius Balieiro já tem condições de jogo para sexta-feira? Porque ele fez uma falta tremenda ontem naquele meio-campo, né? O Vanderlei, o Olan falou que o Ivonei só não jogou porque ele teve alguma questão de lesão e que ele não estava 100%, mas eu tô achando que o Ivonei vai pro jogo, viu? Mas faltou... que o Ivonei joga mais ali na do Pirani, né? Mais para frente um pouquinho, né? Um híbrido, né? Bem. Um meio a meio. Agora, né? O Vinícius Balieiro fez muita falta ontem, porque faltou o Alisson, faltou um cara para ajudar o Alisson naquela marcação ontem, que aliás foi muito bem, no meu ponto de vista. O Alisson é achincalhado aí por parte da torcida, mas o Alisson é um leão de chácara, cara. E para muitos jogos ali, se você não tiver um cara desse, principalmente contra a Argentina, hein? E o Santos vai enfrentar aí daqui a pouco o Libertadores da América. Para mim, sou da mesma opinião. Eu só acho o seguinte, esse time do Santos precisa rodagem, cara. Precisa rodar. Essa molecada precisa rodar. Caio Jorge tem que jogar. Marinho tem que jogar na sexta e no domingo, no meu ponto de vista. Principalmente o Caio Jorge. Que, aliás, até complementando o que você falou agora há pouco. Caio Jorge vai ter que sentar e renovar logo esse contrato aí e jogar bola, hein? Correr, porque ele ainda tá... Ontem ele entrou de novo no mundo da lua, né? Meio assim... Tudo bem, a primeira partida lá sem ritmo, no Campeonato Paulista, mas já era para estar mais ligadão no jogo ontem, né? E acho que vai ter que comer um pouquinho de arroz e feijão para voltar ali, porque esse Marcos Leonardo tá pedindo passagem. Mas concordo com você, iria com o time mistão aí na sexta-feira, contra a Ponte e contra a Inter de Limeira, mete o time completo e ensaio. Porque, não adianta, você machuca jogador no treino, então bota para jogar, cara. Não dá para... Agora não é o momento de poupar, não. Eu acho que especialmente no caso do Marinho, ele precisa jogar muito, o máximo possível, até ele ter o ritmo necessário. E João Paulo, hein? Acho que João Paulo no gol. Bota o João Paulo para rodar mais. Esse negócio de ficar fazendo outro. Cara, você tem que escolher um. Não adianta, né? Tem que definir um. É o João Paulo? É o João Paulo? Cara, então tem que jogar. Porque o João Paulo, você vê que às vezes ele tá dando uns brancos ali, mas não sei se é falta de jogo, o que é. Né? Mas tem que botar o goleiro, tem que jogar mais do que todo mundo. E aí, Ted, sua opinião a respeito deste tema? Olha, Alex, eu concordo contigo. Acho que na sexta o time reserva, perfeito. No domingo,
titular seria uma ótima, se ele optar por um time misto, eu não acharia nenhum absurdo, mas o titular seria bom justamente por isso, né, que você lembrou. Você tem um jogo em Santos no domingo e outro jogo dali a 2 dias, né, na terça-feira, um domingo e terça, que é o mais importante dessa série de 3, com o time titular. Então já deixa o time titular de uma vez e já joga. Quanto ao Marinho, realmente, ele tem que jogar, ele tem que dar ritmo para ele. Você até já lembrou disso em outro comentário. Então a ordem seria essa mesma, como você lembrou. Reserva na sexta-feira contra a Ponte Preta, lá em Campinas. Você tem titular contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro. E depois, na terça-feira, contra o Barcelona, força máxima igualmente, na estreia da Libertadores. Até porque, se eu não estiver equivocado, o segundo jogo da Libertadores é o Boca na Bomboneira, né? Isso. Né? E aí você deve ter 2 jogos do Campeonato Paulista antes. Pode ser quinta e domingo, de novo, seguindo essa forma como está sendo utilizada, e corre-se o risco de um desses jogos ser o clássico contra o Corinthians, né? E aí você vai precisar mesmo do time titular em campo, porque eu tenho defendido que o Campeonato Paulista sirva como laboratório. Mas o Santos também não pode bobear, porque a torcida, infelizmente, a gente pede paciência, mas uma parte considerável não compra a ideia. E o que o Santos não precisa é chegar à terça-feira com 2 jogos sem vitória no Campeonato Paulista, porque juntaria com esse de ontem, que seriam 3, né? Não ganhar da Inter ou da Ponte Preta, ou perder os 2, ou empatar os 2, aí você começa a criar um clima ruim, né? Infelizmente. Então, é bom colocar um time forte. Não estou dizendo que precisa colocar todos os titulares. Por exemplo, o Pará vai ter que ter uma alternativa. Como o Madison não pode jogar, vai ter que pôr o Sandro, né? Ou alguém improvisado ali, sei lá. O Pará você talvez tenha que dar uma segurada. Ou então usar o Madison de titular na Libertadores, como foi ontem, entendeu? Então o Areolan vai ter trabalho aí para planejar nos próximos dias. Meus caros, 12h32, temos que fechar a lojinha, como diria o outro. Meu caro Vanderlei Correia, obrigado pela participação mais uma vez neste dia especial em que contamos histórias e reverenciamos a grandeza do Santos Futebol Clube, que vive um momento de reconstrução dentro do campo e fora do campo e que precisa da ajuda de todos. Eu acho que esse é o mais importante, tá certo? Vanderlei, obrigado, um abraço, até a próxima. Obrigado, Alex, mais uma vez, prazer, obrigado pelo convite, prazer participar aqui junto com o Ted, com o historiador, já que a gente fala de história do Santos, nada como estar como historiador aqui. E falando em história, só fazer um convite aqui rapidinho, Alex, hoje às 19 horas, o canal Aqui Se Fala de Santos, no youtube.com/Vanderlei Correia, eu vou receber o Marcelo e também o Vinícius, da Sofis, que vai falar um pouquinho de títulos do Santos, contar um pouquinho dos feitos do Santos nesses 109 anos aqui, então encontro marcado às 19 horas. Obrigado mais uma vez. Tem que marcar a tua participação lá qualquer hora de novo, hein, Alex? Abraço. Ted também. Quando for um final de semana, pode ser. E em setembro, quando eu estarei de férias, Vanderlei. Aí eu posso entrar todo... Só não vou te dizer que eu vou entrar todo dia, que se eu fizer isso, eu vou dormir no sofá, rapaz. Então, nas férias, eu fico um pouco mais tranquilo. Valeu, Vanderlei. Convite feito aí também. Ted Sartori, destaque final aí. Agora... com o canal Só Esportes com uma nova roupagem, né? Faz a propaganda aí, Ted, agora. Ontem teve o Vitor Curioso, hoje tem o Tony, é isso? No canal Só Esportes mais tarde. Um abraço, hein, Ted? Valeu. Um abraço, Alex. Muito obrigado a você, ao Vanderlei pelo convite também. Estarei presente assim que marcar, a gente participa aí do Aqui Se Fala de Santos. Alex, primeiro falando do Só Esportes, né? Ontem teve o vídeo do Vitor, né? Nessa nova fase, ele falando dos protocolos aí da Série A2 e A3. Hoje tem o Tony falando de Fórmula 1. Na quinta-feira teremos a Fernanda Paes falando de futebol feminino. Live Só Esportes na sexta. O Dr. Rafael Cobra, também outro integrante aqui do Esporte em Destaque, falando de legislação esportiva. Eu também vou falar um pouco de memória esportiva no domingo. Enfim, cada dia o Só Esportes tem um vídeo diferente aí, com um tema diferente. A ideia é ampliar isso ainda mais, com mais colaboradores, mais esportes também contemplados. E segundas-feiras também, não posso esquecer, lógico, vamos fazer um pós-rodado, Anderson Firmino e eu. Também vamos ter a Natália Pérez falando de futebol internacional num vídeo em separado a princípio. Mas são todas essas novidades do canal Só Esportes que começaram a ser veiculadas nesta semana. Mais uma vez, Alex, parabéns ao Santos, mais um aniversário, 109 anos, muitas conquistas, muitos problemas a serem resolvidos, né, como sempre acontece todo aniversário fora dele. Eu até dizia que o Santos vive um ano de reconstrução, né, uma reconstrução física, tem a ver com uma futura Vila Belmiro, e uma reconstrução financeira, e por que não dizer
moral que a gente espera ter efeito, né? O quanto antes, talvez até no aniversário de 110 anos, a gente fale um pouco dos efeitos dessa reconstrução. E para fechar, Alex, um destaque final a respeito de um clube que fica pertinho do Santos, a Portuguesa Santista, mas não tem a ver com o jogador nem com o seu treinador. Tem a ver com o Zé do Amendoim, um grande cara, um vendedor ali, muito tradicional em Eurico Bursa, né? Também ele vai ao Estádio Espanha, ele vende amendoim, o pessoal brinca muito com ele, se ele tem paçoca, ele só vende amendoim, mas ele estava internado até pouco tempo, e a Portuguesa Santista informou que ele recebeu alta e já está se recuperando em casa. Um grande abraço ao Zé do Amendoim e um grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um Esporte em Destaque, Alex. Obrigado, Ted. Boa mensagem também, boa notícia aqui no finalzinho do programa, tá certo? Então estamos fechando assim esta edição do Esporte em Destaque, que você assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News. No Facebook, você pode curtir a página do Boc News no Facebook ou pelo YouTube. Você pode se inscrever no canal, né? Faça essa gentileza, ajude o trabalho aqui também do Boc News a continuar crescendo. Tem o Catimbeiros, tem a programação jornalística Manhã de Notícias aqui com o Fernando de Maria, com o Chico La Scala, com o Humberto Chalub, todas as manhãs aqui na Boc News TV. Então você fica bem informado. Então se inscreve aqui no canal da Boc News TV, ativa o sininho para receber notificações e, como eu sempre digo, ajude o nosso trabalho aqui a crescer, tá certo? Então nós vamos fechando este programa especial de aniversário do Santos Futebol Clube, 109 anos, e vamos continuar comemorando neste dia, né? E lembrando que o Santos hoje passa por um momento em que o torcedor tem que ter tranquilidade, mas acreditar que o Santos pode entrar numa nova era, né? Administrativa, esportiva, e concorrer diretamente, como tem concorrido, né? Apesar das dificuldades, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e voltar a ganhar, que é o mais importante, tá certo, meus caros? Dito isso, estamos terminando o programa de hoje. Sexta-feira estamos de volta a partir das 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.